Bem-vinda ao podcast Corretora de Marca. Eu sou a Giovana Carrilho, comunicadora de formação, nascida no mercado imobiliário, mas só me apaixonei por ele mesmo depois de bons anos, quando entendi que não era sobre tijolos, e sim sobre pessoas. Eu acredito que ser uma corretora de marca é sobre ser mais do que vitrine de imóveis. É sobre ser e transmitir presença, confiança e originalidade. Mas para isso acontecer, a gente se vira do avesso. Porque antes de se posicionar, é preciso se reconhecer. Esse é o espaço para trocar histórias reais, reflexões e coragem para construir uma marca viva. Corretora de marca. Quando a mulher se reconhece, a marca acontece. Vamos juntas descobrir que o avesso é o lado certo? Hoje eu tenho o prazer de receber uma mulher que ocupa um papel muito especial no mercado imobiliário. Mais presente aí nos bastidores do que nos holofotes, ela ajudou a construir um negócio de sucesso ao lado do marido. Mas a sua contribuição vai além disso. É a mente estratégica e o coração que conduzem a gestão da imobiliária, unindo visão, cuidado e presença. Firme ao lado de quem lidera na linha de frente. Então vamos conhecer um pouco mais da história dos desafios enfrentados e do olhar feminino, que muitas vezes não aparece nas vitrines, mas que faz toda a diferença no crescimento de uma marca. Então seja bem-vinda, Tamires Murray. Muito obrigada pelo convite, muito lisonjeada de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês sobre a nossa história. Não, e é um prazer aí também receber, e quando a gente até foi montar aí essa apresentação de uma pessoa que está mais nos bastidores aí do que nos holofotes, no palco, né, que eu brinco, é até difícil a gente ir pegando os ganchinhos e fazendo quebra-cabeça. Então dê uma sondada aquele boca a boca que a gente sabe que funciona no mercado, olha, como que funciona, né, qual que é a visão? E aí até um pouquinho do que eu ia te perguntar, assim, você é muito conhecida hoje, muito mais por ser esposa, né, do Thiago Murray, do que muitas vezes como Tamires. Sim, é a esposa do Thiago Murray. E como é isso para você na questão de autorreconhecimento, né? Para mim é um prazer, né, porque na verdade quando eu falo Thiago Murray, eu me incluo, é como se fosse uma pessoa só, porque a gente construiu junto, né, a Murray Lançamentos, a marca, e é um orgulho para mim quando as pessoas reconhecem ele e me reconhecem como esposa dele. Eu digo isso porque, assim, eu também cresci no mercado imobiliário e, enfim, tinha carreira em São Paulo, e quando eu vim para Praia Grande para trabalhar na construtora da família, eu era a irmã do Rafael, a filha do Bolinha, a esposa do Felipe, e eu demorei um tempo para me reconhecer, assim, enxergar que eu tinha um valor além daqueles rótulos, né? Então foi assim um desafio também para conseguir entender, não, mas espera aí, eu tenho esses rótulos, mas o meu valor realmente ali como profissional, né, de marketing, de comunicação. Então leva um tempinho pra gente ajustar o nosso papel, né? Eu ainda tô me ajustando, ainda tô nesse período de me entender, né, de me reconhecer, e porque eu fico muito por trás, né, não coloco, então as pessoas acabam não conhecendo tanto, mas agora cada vez mais vão conhecer, né, a Tamires, não só a Tamires, esposa do Thiago, e é isso. E se fosse você se apresentar, né? A gente fala que aí, tanto no digital, ou quando a gente começa aí com uma presença mais pública, que é o que acontece com o Thiago, e no próprio conteúdo no digital, você vai criando aí a narrativa, né? De como você quer ser visto, de como você quer contar a história, né? Como você quer se apresentar. E como você gostaria de se apresentar? Apresentaria como Tamires Romeira, do Santos Murray, porque antes do Murray vem o Romeira. Eu tenho 31 anos, mãe de 2 meninos lindos, empresária, esposa do Thiago Murray, né? A gente atuava no mercado de Santos e aí viemos para Praia Grande na época da pandemia, porque não podia entrar nos prédios, então a gente teve que se reinventar. E aí vamos trabalhar na construção, como que trabalha? E aí a gente começou a fazer, né, esse detalhamento de como trabalhava, começamos a testar, e aí fundamos a Murray Lançamentos. Graças a Deus começou alugava uma sala para atender um cliente, ia numa padaria, começou o fluxo a aumentar. O meu padrasto veio trabalhar com a gente, ele era gráfico, não era corretor. Começamos no sofá de casa, então aí
a demanda foi aumentando, aí nasceu a Mohai Lançamentos. E desde então eu fico por trás, né? Treinando os corretores, auxiliando o Thiago, fazendo a parte do financeiro, todo o administrativo ali da imobiliária, coordenando o pessoal, e ninguém né? Ninguém me vê, mas eu sou a que mais falo lá dentro. O Thiago, por incrível que pareça, é o mais quieto. E como que é também esse papel, né, de liderança e casal, né? Então, vocês estão juntos aí, né, desde o começo da Mohai Lançamentos Imobiliários, mas é um ajuste também trabalhar com o marido, né? Eu digo porque se às vezes tem um perfil de os dois liderança, como não levar a roupa suja do trabalho para casa. A gente os dois são muito líderes, isso é visível, é notável. Só que cada um respeita o espaço do outro, né? Antes da gente ter a Mohai, a gente se conheceu numa contabilidade onde eu era recepcionista e ele office boy, então a gente já trabalhava juntos. A gente não tinha que conflitar, mas a gente já aprendeu a trabalhar juntos, então nunca foi um problema, a gente nunca brigou, se estranhou. Não. E a gente tem muito da mesma ideia, a gente compactua muito das mesmas ideias, das mesmas coisas, então é muito tranquilo. Ele sabe que aonde eu dou uma engrossada, ele não vai, e aí por aí vai, a gente vai dosando um outro, mas é gostoso trabalhar junto, eu gosto. E o legal também é hoje, assim, ver, né, que vocês estão construindo um negócio de sucesso e olhar para trás, assim, nessa jornada, nas decisões e como que funciona também essa troca nas decisões. É sempre muito na parceria ou um toma a decisão primeiro e depois, não, mas espera aí, o que você acha? Não, é sempre na parceria. Antes de qualquer ação, a gente senta e vê se é isso que a gente gostaria, é isso que a gente sente, porque a gente tem muito uma preocupação, né, com corretores, com o nosso negócio, qualidade de atendimento ao cliente, em ter esse cuidado de perto, assim, com os nossos clientes e com os nossos colaboradores. Então, é sempre muito bem conversado antes. Nunca um toma uma decisão e depois a gente debate. E aí, então, essa gestão, ela foi acontecendo desde o começo. Então, você falou que vocês já trabalhavam lá em Santos, que a pandemia também foi uma oportunidade. Então, aí a gente nem sabia. Aí, ó, mais uma família que mudou para Praia Grande na pandemia. Mas vocês já eram daqui, né? Eu morava aqui e trabalhava lá. Entendi. E aí, com a pandemia, como não podia entrar nos prédios, o Thiago era autônomo. Tinha uma carteira de imóveis, de 300 imóveis, mantinha a vendinha dele lá. E aí, como não podia, e a gente já tinha o nosso filho pequeno, né? Aí a gente teve que se reinventar e vir para Praia Grande. E, olha, foi uma grande descoberta, assim, porque ninguém olhava para o lançamento, nem a gente sabia como trabalhar, como que vai trabalhar, o que vai apresentar para o cliente, o que o cliente vai ver? Ele vai ver obra, né? Tapume. E aí a gente foi, essa fala funciona, isso não funciona, essa forma de apresentar funciona, isso não funciona. E a gente foi montando nosso próprio roteiro, né? Nosso próprio jeito de trabalhar. Tanto que quem entra para trabalhar com a gente recebe um treinamento do zero. É nosso método mesmo. E o mais interessante também é que, assim, vocês encontraram a oportunidade, foram se reinventando, testando. Então, a gente sempre fala muito aqui, assim, o teste ele é importante na prática, né? Para você entender o que funciona, o que não funciona. Mas, além disso, também foi um novo olhar ali para o mercado, que o lançamento ele já tinha, já acontece aí há muitos anos aqui na cidade também, mas era muito para investidor também, acho que para o público final, né, deu agora aqui na região, assim, nos últimos anos realmente que deu esse crescimento maior, mas essa decisão até de nichar, porque hoje se fala muito, olha, vamos nichar porque você consegue se diferenciar no mercado pelo nicho, porque você se torna um especialista. Foi uma decisão desde lá do começo, então vamos vender lançamento e vamos ficar só no lançamento, ou foi acontecendo? Foi uma decisão desde o começo, porque a partir do momento que a gente parou de trabalhar com prontos, que a gente veio e começou a trabalhar o lançamento, a gente focou 100%. Então, não passava pela cabeça a gente captar imóveis e vender imóveis de terceiro. E foi tão gostoso, a gente foi aprendendo, e é muito gostoso vender o lançamento, que se tornou muito natural pra gente, assim, eu brinco com o Thiago que nem é trabalho, porque a gente respira lançamentos 24 horas, e é gostoso, a gente gosta muito de fazer, e aí a gente decidiu realmente, não, a gente vai só nichar. Pelo contrário, eu não gosto de prontos, não gosto do processo. Então, pra gente foi bom. E aí, como que foi até esse estudo de mercado? Vocês estudaram outros mercados? Porque Praia Grande, acho que como todo mercado, assim, Praia Grande tem uma característica muito forte, né? Nos lançamentos. A gente que fez, assim, carreira trabalhando muito lançamento, com o olhar da construtora,
Vi aí nesses últimos 10 anos muitas construtoras de São Paulo tentando entrar no mercado e não conseguindo, construtoras de Santos também, então a gente sabe que é um mercado muito característico. Foi na raça mesmo ou teve um estudo ali também no mercado? A gente não tinha muita noção na época, né, do que estava fazendo e a gente foi descobrindo aos poucos, mas a ideia partiu do meu padrasto. Ele falou, Thiago, a gente está perdendo dinheiro, olha quanta construção, isso aqui é uma mina de ouro, você poderia aprender. E dali foi um interesse da gente, tá bom, legal, vamos explorar. E ficar em Praia Grande é uma decisão porque a gente, né, o Thiago, eu não sou de São Bernardo do Campo, mas o Thiago nasceu em Praia Grande, foi criado em Praia Grande. Ele falou, por que não ser feliz, me dar bem, me consolidar na minha cidade, né? Porque eu acho que a gente vende com mais amor, né? A gente mora aqui, a gente tem a nossa família, então é muito gratificante mostrar para os clientes a evolução da Praia Grande, dos empreendimentos, do que o pessoal pode, né, conquistar com a família dentro dos lançamentos, então ficamos em Praia Grande mesmo. É legal também ter esse olhar e que foi realmente uma coisa que vocês foram estudando, entendendo o mercado aqui. E você falou isso, assim, né, de que tudo era novo ali para todo mundo, esse mercado de lançamento e essa autoconfiança, né? Eu sei que você nunca vendeu, você nunca esteve na linha de frente desde o começo. Eu já vendi. Já, então e essa autoconfiança de entrar num negócio novo e de bancar aquilo, porque eu falo que é muito, primeiro a gente vende pra gente mesmo, né? Exato. E aí... Eu acho que foi muito peito meu. Thiago Adoro essas histórias, gente, que ninguém sabe? Thiago é um excelente profissional, assim, maravilhoso, mas eu sempre, se não fosse eu falar, vamos, ele recuava, porque é natural, né? Um é mais pé no chão, o outro é mais, normal, vamos lá. E ele sempre foi muito mais cauteloso, cuidadoso com as coisas. Então, quando eu sentia que tinha necessidade de expandir, vamos lá, meu bem, precisa. Agora é a hora da gente dar um novo passo. Aí ele, será? Vamos, a gente precisa. E aí a gente, então foi na coragem mesmo. Eu tenho a história assim da minha avó também contando muitos bastidores que é muito parecido. Até quando a gente se encontrou aquele dia, né, a gente falou sobre isso. Que falava isso, que minha avó por muitas vezes queria desistir, falando, será? Ela, não, vamos, esse é o nosso plano A, nosso plano B, nosso plano C, e eu sempre falava pra ele, a gente não tem plano B, a gente tem esse plano e tem que dar certo, e vai dar certo, e foi fluindo. Você vê como é importante essa parceria, né? Porque eu acho que quando você fala de uma parceria de casal, que também funciona no trabalho, é muito essa soma, né? De, peraí, quando um tá ali meio desacreditado, o outro vai levanta. E até hoje é assim, né? A gente tá, inclusive, num momento de expansão novamente. Graças a Deus, todos os anos a gente vem expandindo. E sempre dá um frio na barriga. Mas é o Thiago, mas ele já sabe, mas ele tem... Mas dá medo, porque é o que eu comentei, né? A gente se preocupa com todo mundo, com qualidade de atendimento, então é sempre um friozinho na barriga. E mudou, assim, esse antes e depois, né? Você estava comentando, a gente está aqui gravando no decorado do Residencial Essência, da construtora P&G. Então, mais uma vez, agradecendo aí a Susan, aos parceiros aí da construtora P&G. E a Tamiris estava comentando que quando ela estava chegando na obra, junto com o Thiago, ele foi reconhecido, né? Então é isso que eu ia perguntar, assim, mudou muito esse antes e depois, na percepção ali, né, de vocês, de ter hoje esse reconhecimento. Eu lembro que, né, tem aí corretores que são cases de sucesso hoje no mercado, que falam, antes de eu conseguir ter esse reconhecimento, essa autoridade, eu ficava ligando para um monte de cliente. Agora é o cliente que me liga e fala, você pode falar? Conta um pouquinho. Construir uma marca forte, reconhecida, com autoridade, ela traz isso mesmo? Traz, eu acho que traz exclusividade para você, né? Porque você se torna uma marca exclusiva, as pessoas querem comprar com você, as pessoas querem estar perto de você, entender. Hoje ele já é reconhecido, né, em vários lugares. E pra gente é sempre estranho, porque a gente sabe que ele é reconhecido, mas a gente sempre tem o pé muito no chão. Eu sempre falo para ele, a gente tem que sempre lembrar de onde a gente veio e aonde a gente está, né? Porque isso nos motiva todos os dias a dar valor. Quando a gente começou lá atrás, eu tinha o meu filho pequeno, o Pedro, ainda não tinha o Luca, e a gente tinha um apartamento na Vila Sônia, e éramos nós dois. E a gente passou por muita coisa. E eu acho que faz parte, né, do crescimento pessoal de cada um. E foi muito importante pra gente passar por aquele período. Mas olhando hoje, olhando as pessoas, reconhecendo ele, reconhecendo a marca. Os construtores vão até ele, né, entrando um pouquinho nisso que você tá abordando.
Eles ligam pra gente. Eu quero que você trabalhe no meu produto, eu quero fazer parte. Como que eu... Tem consultores que vão lá, olha, eu tô construindo aqui, é legal, não é legal, me ajuda com a tabela. Então, é mais uma honra, assim, sabe? A gente ainda fica bem lisonjeado de, puxa, que legal, que gostoso. É muito bom. E até quando eu fui, né, dar uma pesquisada aí sobre a sua história, entrei no seu Instagram ali, pessoal, vendo essas fotos, vendo vocês novinhos, né? Até emociona, porque é muito legal ver essa história, assim, acho que de construção junto, né? E de ver essa humildade. Acho que quando a gente, né, vê que cresce, assim, eu tenho muito esse valor da humildade como referência, porque a gente sabe que o mercado, né, sempre tem as loucuras da vida aí no meio do caminho. Mas qual foi o ponto de virada? Porque a gente sabe que a vida de corretor é o corretor tradicional, aquele estereótipo, né, que a gente conhece. Tem aquela coisa assim, vende um mês, aí daqui a pouco não vende 3, tem que se manter com aquilo. Qual foi o ponto de virada de falar, não, agora é alta performance, é foco total nisso? A gente morava na Vila Sônia, ele trabalhava como gerente numa loja de carros na Carglass em Santos, tentando a vida, né? Só que ele falava, não quero, eu quero ser corretor, eu quero fazer dar certo. Só que a gente já tinha vindo de algumas tentativas de não dar certo. E como a gente tinha um filho pequeno, é muito ruim, né? Você não pode falhar, não é só você e ele, né? E graças a Deus, vou me emocionar um pouco de lembrar. Graças a Deus... Eu choro junto, viu? Só pra contar. Menina, graças a Deus, assim... Ele teve muito, vem dele, sabe? Ele sempre falou pra mim, eu vou fazer acontecer, eu não vou deixar vocês passar, porque a gente passou muita necessidade com o nosso filho pequeno, né? Não tinha, às vezes, o que comer, não tinha luz, então tinha que ficar com ele na janela pra ele ver a luz do dia, a moto com busca e apreensão, vende brigadeiro na rua. Então ninguém imagina hoje, ver o Thiago Murray e falar, nossa, olha a esposa dele, mas ninguém imagina, e eu sempre falo para os meus corretores, eu quero que todo mundo conquiste, sabe, que chegue, que seja reconhecido. Hoje a gente tem um sistema de premiação para eles, de dar viagem, de reconhecer mensalmente, porque eu acho que isso é muito importante, porque a vida do corretor no geral não é fácil, né? A gente tenta, então tem mês que vende, tem mês que não vende, só que os boletos chegam todos os meses, todo mundo é pai de família, todo mundo precisa levar o pão para casa, então eu acho que o maior legado da Murray, inclusive, é esse, né? É que as pessoas vendam todos os meses, que as pessoas tenham qualidade de vida. E aí foi o start pro Thiago. A gente passou tanta necessidade que ele falou pra mim, chega, a partir de hoje a gente não vai mais passar. E eu falei pra ele, não, por favor, porque ele ia largar o emprego registrado pra tentar ser corretor de novo. Eu falei, não, a gente estamos aqui, ó, para não borrar maquiagem. Eu falei, não é possível, não vai dar, Thiago, você já tentou. Ele falou, não, dessa vez vai dar certo, não tem como não dar certo. Você vê que a mentalidade de vai dar certo, a decisão, né? Falo que a gente primeiro decide, né? É isso, e acho que a partir do momento que ele decidiu, ele começou a estudar. Ele estudou muito, ele leu muito livro, ele leu o livro do Guilherme Machado, de outros, né? Para abrir a mente. E a gente começou a mudar os nossos costumes, no que a gente acreditava, o que a gente comia, como a gente se vestia, como a gente se portava, e ali as coisas foram fluindo, e graças a Deus... Aí eu me lembro que ele começou, ele estava com a mentalidade muito alinhada, ele entrou em contato com um cliente, que é nosso cliente até hoje, eu administro em Santos o apartamento dele, e ele falou assim, Thiago, eu tô descendo para fechar sexta-feira um apartamento de 1,5 milhão, mas se você achar no prédio que a minha esposa quer, eu não fecho com você, e a gente... Vamos lá, oportunidade, nenhum, né? E eu te confesso que eu tava desacreditada, assim, eu falei, não vai dar. E ele chegou, ele bateu, o zelador tava na portaria, passou todos os contatos para ele conseguiu o apartamento, ele negociou por 15 dias e ele fechou a venda. E aí ele levou 50 mil reais em dinheiro para casa da primeira comissão. Ou seja, ele quanto tempo de salário registrado aí para conseguir esse... Não, nem conseguiu. E quando ele chegou em casa, tava dentro de uma caixa de sapato, ele tremia tanto, porque a moto tava com a busca e apreensão, com medo da polícia parar ele. E ele falava assim, da onde esse dinheiro, né? E aí ele chegou em casa, assim, eu falei, não é possível. E a gente andava a pé com o nosso filho. E ali a gente começou, sabe? Compramos o carrinho, meu filho pôde ter uma cadeirinha no carro, coisas... Básicas, né? Mas que pra gente era muitas vezes a gente não valoriza também, né? Exato, fazer uma compra no mercado, meu filho poder comer um Danone, e ali a gente foi crescendo, graças a Deus. Isso é muito legal, essa história pra mim, que
eu sempre me emociono porque é uma inspiração muito grande, né? Acho que muita gente que está ouvindo aqui está vivendo também esse momento, né? De, às vezes, acreditar que não é possível. E por isso que eu gosto muito de falar disso. É a decisão e a mentalidade. A gente sabe que no caminho não é só isso, que a jornada é muito mais difícil, tem muitas pedras aí no caminho. Mas acho que quando você decide, até as pedras, elas acontecem de uma forma mais tranquila, né, assim. Então é muito legal, assim. E até essa parte de... Nossa, gente, espera que agora eu preciso até retomar, viu, que ó... Que eu até ia falar isso, né, que se existe alguma decisão. E assim, eu acho que você já até falou muito, assim, que se tem alguma decisão sua que ninguém vê. Mas que no fim, hoje, a Munhai só existe, por isso tem... A Munhai, porque ele não queria abrir. Só isso, ele não queria abrir. E eu falei, você tem que abrir, tá crescendo. E ele, mas será que vai dar certo? Eu falei, já deu certo, né? Você já tem aí os frutos e vamos, a gente tá junto. E se não der certo, a gente tá junto de novo, a gente tem um a outro e vamos lá. E aí fomos, e deu certo, né? Então a Munhai nasceu muito do encorajamento, né? E muito trabalho dele, muita dedicação. Ele ficou uma semana seguida estudando como ele poderia fazer. Porque naquela época não tinha cursos de como anunciar no Facebook. Quanto tempo? Que ano mais ou menos? Eu acho que foi no 2019, mais ou menos. 2019, porque a gente não tinha realmente muitas Exato, não tinha cursos de como ele anunciar no Facebook, no Instagram, então ele ficava madrugadas ali estudando de como ele poderia fazer, como ele poderia pôr em prática, então é muito do esforço dele. E eu ia perguntar isso, assim, desde o começo, já existia uma presença digital forte ou ainda era muito mais o presencial e nem tinha o digital? Não tinha o digital, na verdade, era só o presencial. E aí a gente começou a entrar em contato por telefone com os clientes, marcar visitas, e aí o Thiago falou, legal, se eu fizer um vídeo divulgando, tem até um vídeo, depois eu mando pra você. Depois a gente vê pra eu colocar lá na legendinha das curiosidades. Um dos primeiros vídeos que ele fez dentro da imobiliária, a gente tinha acabado de construir com uns banners na parede, que a gente fazia apresentação por banner, e ele super travado, porque não tinha ninguém no digital, então ele foi desbravando aí, né, de poder gravar, lançamento, óbvio que já tinha as referências, mas não de gravar para empreendimentos, para anunciar o empreendimento. Era aquela fotinha e a descrição. E aí o pessoal anunciava. E vocês acham que assim, até pelo fato, né? Você acha que até pelo fato de ter começado aí, ter sido um dos primeiros, porque hoje a concorrência no digital é muito grande também. É grande. Isso fez também toda a diferença? Fez porque consolidou a gente, né? É muito tempo já a gente fazendo a mesma coisa, então hoje a gente já consegue, os vídeos que a gente faz, a produção que a gente faz, voltado para os clientes, dá muito resultado. A gente vende muito com os vídeos, então é muito legal, porque toda vez que ele vai gravar, ele pensa, qual a mensagem que eu quero passar para o cliente? O que eu quero que o cliente capte nos primeiros segundos de vídeo? Viu, gente? Já fica a dica, a lição. Fica uma dica. Porque, nossa, isso é uma tecla que eu bato e repito sempre, que me incomoda muito quando a gente vê os vídeos de corretores, e a minha sensação é que o corretor está gravando para outros corretores. Eu ia falar exatamente isso. E não agora. ali estudando o cliente. Então vocês fazem essa análise, porque né? a gente não grava pros corretores, a gente grava pros clientes. Então cada empreendimento é um perfil de vídeo, é uma produção diferente. O que o cliente tem que perceber daquele produto que você está vendendo para ele? Como você quer que ele se sinta? Principalmente o lançamento, que é um sonho, uma idealização. Então, o que você quer passar para o cliente? Sempre pense no seu cliente. Viu? Uma dica importantíssima que faz toda a diferença, assim. E eu até vi um vídeo aí recente, né, de vocês, da imobiliária, falando isso. Dados também, de entender o corretor, de o porquê que isso deu certo, isso não deu certo. E ainda é uma cultura pouco usada, assim, né? Que eu vejo, assim, de bastidores, até pelo que eu converso aqui no nosso mercado de Praia Grande. Então, como que funciona isso na prática, sabe? Essa análise de dados, até o seu papel nesse processo de gestão. A gente busca ser diferente, né? A gente até brinca que a gente não é uma imobiliária, porque a gente é tão diferente no interno que nem parece uma imobiliária, né? Eu gosto da equipe muito unida, eu não tenho cultura de 50 lá dentro. E muitas pessoas vão me julgar, tá? Não, que eu tô falando, sim, mas assim, eu gosto é uma também cultura nossa, porque eu não quero que um fique com inveja do trabalho do outro, ou que
torça para o outro não vender. Tem cliente para todo mundo é capaz, e eu acredito que e todo mundo ali, eu esqueci. O que é mesmo desse empreendimento? Quantos andares que tem? Onde que fica? Um ajuda o outro. Então você não pode atender seu cliente porque você teve uma emergência. Eu vou atender o seu cliente, eu não vou receber R$1, a não ser que você queira de bom grado me dar. Porque um dia eu também vou precisar da sua ajuda. Então eu acho que a cultura da Monrae é muito forte nisso. É até muito estranho as pessoas se acostumarem com isso lá dentro, mas de verdade nós somos assim. Por isso que nós somos mais fechados, a gente demora mais a contratar, porque quando eu coloco um corretor, eu gosto de me dedicar, de ensinar, eu quero ver o resultado dele, eu não quero colocar ele ali para ele ficar sem vender. Não é não é no volume, é na qualidade. Exatamente, né? Eu poderia, porque eu ganho muito mais no volume, só que não é o caso, porque ele tem uma família, ele apostou, ele idealizou, poxa, eu tô na Monrae Lançamentos, então eu acho que esse respaldo faz toda a diferença, de sentar com eles, acompanhar, porque você não bateu sua meta, o que você poderia ter feito de diferente, a gente analisa os dados, então a gente vai bem de pertinho mesmo. Isso realmente faz toda a diferença, até na motivação de você entender o objetivo de cada um, né? Porque eu sempre falo que quando a gente não sabe ali nosso objetivo, qualquer lugar, qualquer caminho serve. Exato. E vocês fazem muito, então, esse acompanhamento de entender a motivação do corretor também. Exato. O que você busca, né? Na entrevista a gente até pergunta, qual é o seu ideal? O que você busca? Onde você quer chegar? Porque se você não almeja nada, você só quer pagar as suas contas do mês, você tá no lugar errado. Porque a gente é movido a superar desafios. A alta performance, ela exige isso também. Exato. Né? Então, os corretores que estão lá, sabe, é muito gratificante ver, por exemplo, Tamires, o meu sonho era, eu tenho um corretor que não tá mais com a gente, ir pra Las Vegas, ele foi. Meu sonho era comprar um carro, comprou. E cada um conquistar a sua maneira. Tem um corretor que veio trabalhar com a gente, que ele tomou um golpe de uma consultora em São Paulo. Nossa. Ele deu todo o dinheiro que ele tinha e ele não recebeu o produto. Então ele tinha essa trava, esse trauma, né? E ainda vai vender um lançamento, exato, né? Exato. E foi tão assim que hoje ele comprou o lançamento dele, já vai entregar e tá com a gente, conquistar isso. Isso pra mim é o maior retorno, sabe? De ver que isso tá dando certo. A Monrae dá certo por isso. O que você, assim, gostaria que as pessoas também soubessem mais do que é fazer essa gestão de uma imobiliária, que é aquilo que a gente estava até falando, assim, o que todo mundo acha que é expectativa, a realidade. Todo mundo acha que é fácil, né? Bateu o sininho, entrou no Monrae Lançamento, choveu de venda. E não é bem assim, né? É um trabalho que a gente constrói todos os dias, com calma, relacionamento que você constrói com o cliente, o imóvel é uma confiança, né? Então, não vai comprar de primeira. Sim. Graças a Deus a gente consegue fechar na primeira visita, mas nem sempre é assim, tem cliente que precisa de mais tempo. Então, eu acho que você tocar uma imobiliária envolve muita coisa, né? Você lidar com o sonho das pessoas, tem gente que compra apartamento uma vez na vida. Então, você tem que saber, você tem que ter o tato. Ser mais humano, sabe? As pessoas ainda gostam muito do contato. Eu acho que tá tudo muito frio, muito distante. Então, ser bem recepcionado, os corretores sentirem que estão tendo suporte, que podem contar ali com qualquer coisa, porque a gente falha, a gente esquece, e tá tudo bem, não precisa ser uma cobrança, ninguém precisa ser o melhor o tempo inteiro, né? Eu falo pro Thiago, o melhor nunca é o melhor. A gente sempre está em constante evolução. Sim. Então, eu acho que as pessoas deveriam ter um olhar mais sensível para o atendimento ao cliente e aos corretores também. Eu acho que essa questão da humanização, da empatia no dia a dia, o negócio, a venda, ela é feita de relacionamento, né? E o que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar isso. E ter esse tato mesmo, né? Que você vai construindo relacionamentos ali ao longo da vida, né? É que as pessoas pensam muito em números, né? Venda de imóveis, então ganha muito dinheiro. Mas não é assim, você tem que construir, você tem que vir de baixo. Todo mundo, acho que é o que você falou. Quando você decide virar a chavinha, tudo flui pra você. E você não precisa ter pressa, você não precisa se... Ai, meu Deus, mas olha, ele já tá lá em cima e eu ainda tô... Tudo bem, mas construa a sua história. Focar no seu processo, na sua história, e não ficar vendo ali a grama do vizinho, né? Porque tem espaço para todo mundo. Olha quantos imóveis a gente tem, olha como a cidade cresceu. Então, todo mundo tem espaço de crescimento. Isso é verdade. E até assim, se um dia alguém fosse contar a história da imobiliária de vocês... Qual parte você gostaria que não fosse esquecida e que não podia realmente deixar de fora? Que acho que você até já falou um pouquinho, mas que é esse legado assim, da história da Monrae? Eu acho que a Monrae não pode ser esquecida porque ela tem muita perseverança. Mesmo todo mundo achando que a gente está sempre lá em cima, a gente também tem os nossos altos e baixos. E
ano passado foi um ano mais delicado pra gente, teve uma transição de valores de produtos no mercado, foi mais difícil, tinha menos produtos e a gente passou uma situação em que o barco deu uma chacoalhada e a gente tinha acabado de expandir. Então, essa parte eu nunca quero que ninguém esqueça, porque muitas pessoas foram maldosas, então, ai, não tem mais, acabou. E a gente ali, sabe, sempre querendo dar o melhor, sempre eu e o Thiago sem dormir. Aí foi aonde eu vendi, porque eu falei, Thiago, se eu não vender, vão cortar a luz da imobiliária. Não vai ter como os corretores trabalhar amanhã. E isso ninguém sabe. Ninguém sabe. E tá tudo bem também, não precisa saber. Mas assim, eu acho que não pode ser esquecido por perseverança. Quando o pessoal pensa na Monhai, o pessoal tem que entender que a Monhai é resiliente, sabe? É na raça mesmo, a gente trabalha de verdade. Não é fake, as pessoas acham, ai, será que ele vende mesmo? Será que... Não é tudo flores, né? Sim. Mas todo o sucesso que a gente tem, tudo que a gente colhe, graças a Deus, é fruto de muito trabalho, muita perseverança. E até é engraçado, né, falar isso, porque a gente sabe que o mercado adora um boatozinho, né? Aí é o que mais tem. Oh, meu Deus do céu! E é isso, né? Que quem vê ali o palco, que vê que, nossa, olha, vê os vídeos, não sabe realmente os bastidores, eles acontecem aí nos altos e baixos para qualquer um, né? E numa decisão, seja de expansão ou até de qualquer decisão que seja do negócio mesmo, você, né, tá ali, lançamento, né, quando eu tava ali na House da MGQ como construtora, também tem todo aquele período da entre-safra, que tem, os produtos foram entregues, mas os outros ainda estão na planta, se você não tem um intermediário, então realmente tem que ser muito estratégico na hora de vender. E até você falando de fake, me lembrei aí de um outro gancho, que você comentou, né, de uma pessoa aí que você estava conversando até de planejado, você estava indo para sua casa, e que falou, mas você só vende realmente lançamentos? Isso. Então, o que a gente vê muito, assim, né, quando a gente fala de presença digital, é a pessoa ali anunciando, criando um personagem, eu só vou ali vender ou alto luxo, né, tem ali ou só lançamento, só que sabe que ali na carteira de imóveis, ali daquela imobiliária, daquele corretor, vende tudo e às vezes até o que sustenta não é o que ele tá ali bancando como um personagem. Exato. Vocês então realmente bancam a decisão ali de só ficar nos lançamentos? Sim, nós só vendemos lançamentos. Nós somos a única imobiliária especialista em lançamentos de praia grande. Nós somos nichados mesmo. Se me oferecer um imóvel usado, um aluguel, eu não vou aceitar. Não é porque eu estou me desfazendo, mas a gente realmente gosta, respira o lançamento e desenvolvemos essa técnica de atender tão gostosa, tão saudável, que não tem por que a gente abrir para outra coisa. Às vezes dá uma vontadinha, não quero. Tipo, olha, às vezes é mais uma preocupação de, será que um dia eu vou ter que abrir? Será que eu vou conseguir ficar só no lançamentos? Mas o lançamento é muito... o mercado imobiliário é muito próspero, né? E lançamentos é muito próspero, tem muita coisa. Eu acho que... Nossa, até eu morrer tem prédio construindo aqui, então tá tranquilo. É verdade, lançamento agora a bola da vez, né? E aí até já caminhando aí para o nosso bate-papo para o fim, eu queria até, assim, o que você gostaria até... É engraçado, né, conversar com você, por você ser os bastidores, muita gente às vezes ainda não conhecer o seu rosto como aí, né, uma sócia, um braço direito também ali, líder da Monhai. E hoje, né, você conseguiu trazer esse protagonismo para os bastidores, né? Até ali na decisão estratégica de vocês do Monhai ser ali a pessoa a liderança que aparece mais e que dá a cara ali no mercado imobiliário. Mas que mensagem que assim você gostaria de deixar para as mulheres que ainda também não se reconhecem como protagonistas? Porque a gente sabe que no nosso mercado a gente tem muitas empresas, construtoras, imobiliárias que são familiares e que muitas vezes a esposa, ela assume um papel ali tão importante quanto do marido, mas ela também não se reconhece. Então, que mensagem que aí você deixaria para essas mulheres? Eu acho que é um assunto delicado, né? Porque toca muito no íntimo de cada um e muitas mulheres, como você falou, não se reconhecem, né? O mérito é todo delas e elas não aparecem, né? Mas eu acho que a minha mensagem é: se reconheça, se permita, né? Você não é uma pessoa que está atrás do seu esposo, você está do lado, né? Vocês são um só.
Eu acho que isso é importante também. Quando você tem uma relação que você enxerga que você é um só, que você consegue... Poxa, eu participo das decisões com meu marido, se não fosse por isso ele não tava ali. Então se reconheça, assim, se prestigie, sabe? Ai, que gostoso, eu mereço estar aqui. Eu também sou uma empresária de sucesso, não é só... Às vezes eu brinco com ele, eu falo, ai, mas chamaram você. Ele fala, amor, é a gente, não sou eu, nunca sou eu sozinho. Então, pra mim é como se hoje eu estivesse aqui carregando um pedacinho dele aqui comigo. Ele veio deixá-la e eu até falei, vem. Ele, não, hoje é ela. Eu tenho que ir lá vender, eu tenho que ir correr. Todo orgulhoso, ele, não, vai lá. Mas eu acho que a mensagem é, se reconheça, se valorize. Nós todas somos muito capazes, mulher não é sexo frágil, né? E é isso. E hoje a gente, aliás, viu muito isso, né? Que se tem aí um legado dessa mulher aqui forte, e aí confiante realmente, aí é uma das imobiliárias aí de mais sucesso, né, aqui na nossa cidade. E até falando aí um pouco, né, do que a gente conversou aí, para fechar agora de verdade, o podcast ele se chama Corretora de Marca, porque é justamente para trazer a mulher se reconhecer como marca. Então eu deixo a pergunta de o que é ser uma corretora de marca para você? Para mim, ser uma corretora de marca é você ser lembrada, ser bem vista, você ser reconhecida, não só pelos seus resultados, mas pela sua essência também como pessoa, né? E é isso. É isso. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Foi um papo muito gostoso. E olha, é sempre legal assim a gente saber mais aí do que rola por trás dos vídeos super maravilhosos que eles fazem. Mas obrigada. A história sempre... obrigada. Arrasou. Então aqui, deixando aí essas flores, na verdade, elas também são da Cássia, que eu conheço desde criança, uma empreendedora que eu admiro muito. E aí, eu não lembro exatamente o nome, mas é algo como perdurar. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com corretora de marca, que são flores que perduram. Então, que o negócio de vocês, que a marca de vocês continue perdurando e sendo aí de muito sucesso. Muito obrigada. Viu? É isso. Então...